de Bolsa Família, para a gente entender o que é que ficou para trás e o que é que nos espera agora. Então, Laerte, infelizmente, com essa decisão de substituir o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, o governo federal põe fim a um dos mais bem-sucedidos programas de transferência de renda da história do planeta. E, sem dúvida, o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Que não é só a transferência de renda. O Bolsa Família tinha uma série de articulação de políticas públicas que fizeram com que, ao longo de 18 anos, mais de 60% dos beneficiários deixassem o programa e saíssem da condição de pobreza e de extrema pobreza, fez com que a gente diminuísse as desigualdades regionais, fez com que a gente conseguisse aumentar a participação das mulheres na frequência escolar, que era uma dificuldade que se tinha, melhorou consideravelmente os índices de segurança alimentar também aqui no país, ou seja, existia um encadeamento de políticas públicas com a inclusão na rede socioassistencial, na rede de saúde, na rede de educação, o acompanhamento desse processo que resultava na transferência de renda. Não era só a transferência de renda pura e simplesmente. Então, e isso tudo acompanhado por estados e municípios, de maneira extremamente organizada. Estados criaram ao longo do tempo setores próprios para CAD único, para o Bolsa Família, exatamente pela dimensão e pela importância do programa. Inclusive, existe recursos para financiamento da política de assistência direcionados apenas para essas questões. Para organizar onde acontece realmente o programa, onde as pessoas recebem o dinheiro. Exatamente. E para os estados, para fazer o monitoramento, todo o apoio técnico, que é exatamente o papel do estado nesse processo. E aí a gente substitui por um programa que nasce de maneira totalmente atabalhoada, atropelada e sem nenhum tipo de condicionante bem definido. A pergunta é essa: tudo isso, toda essa estrutura se acaba com a mudança de nome? É isso que você está dizendo? O que eu posso lhe dizer é que a gente não sabe. Exatamente. Hoje a gente está vendo filas em vários estados do país, em várias cidades, de pessoas buscando informação. Há uma ansiedade muito grande por parte de gestores municipais e estaduais e a ansiedade, vocês vão de convir, muito maior dos beneficiários. Lógico, porque o que a imprensa noticiou, Bolsa Família faz seu último pagamento agora na semana que passou. E aí o beneficiário fica pensando o que é que vem pela frente e vai recorrer a quem para procurar informação? A município e ao Estado. E Estado e município não tem nenhuma informação até o momento do governo federal de como vai se dar esse processo. Vocês têm um dado assim, de quantas pessoas eram beneficiadas aqui na Paraíba? São 523 mil famílias hoje incluídas no Bolsa Família no Estado, e a gente ainda tem uma fila de 78 mil famílias com perfil para estar no programa que estão na fila aí aguardando essa inclusão. Mas há também um percentual de pessoas que vivem exclusivamente desse recurso, ou todas elas vivem exclusivamente do Na verdade, quem recebe auxílio? Bolsa Família não tem carteira não tem assinada. Fonte, pode ser até que tenha algum tipo de trabalho na informalidade, mas se for formal, a partir do momento que registra a carteira de trabalho e começa a recolher para o INSS, ela é automaticamente desligada do programa. Então, é provável que a grande maioria dessas pessoas vivam exclusivamente dessa renda. João, eu vou passar a bola para você, mas eu queria aproveitar o embalo para fazer uma pergunta simples para o professor. O que é que significa esse tipo de programa para um país como o nosso, com a desigualdade absurda, e num momento como esse que a gente vive de agravamento da pobreza por conta da pandemia? Dá para ter incerteza, dá para negligenciar uma ação segura e urgente nesse momento? A sua pergunta é muito importante porque ela aponta para o contexto em que essa proposta do Auxílio Brasil ela está sendo apresentada para a sociedade. Então a gente está vivendo um momento realmente muito grave na nossa sociedade, marcado por um agravamento muito, digamos assim, intenso, agudo das diferenças sociais, das desigualdades sociais. Então um momento em que a inflação está muito alta, um momento em que um grande montante de indivíduos, da população, de famílias brasileiras voltaram para o que a gente chama estatisticamente da linha da miséria, né, para baixo da linha da miséria, o que significa que as pessoas estão passando fome, estão passando por muita necessidade, né? Então, a experiência de quem for ouvir esse podcast, todos saberão como é dramático, por exemplo, entrar em um supermercado e ver como os preços vão a cada momento, a cada semana, a cada dia eles vão sendo corrigidos, né? É muito sintomático, por exemplo, o comportamento do preço da gasolina, que toda semana você tem um reajuste e a gente sabe que isso tem um efeito cascata em todos os outros produtos. Então a gente vive um momento muito dramático
para o qual o atual governo no Brasil nunca esboçou nenhuma reação, digamos assim, nenhum programa mais substancial e, digamos assim, bem pensado para dar conta dessa dificuldade na economia que a gente tinha já antes da pandemia e com a pandemia ficou mais agravada. Então a gente vive uma situação realmente muito dramática, porque a gente, como o Tibério falou antes, o substituto do programa Bolsa Família, que é um programa que já tem 18 anos de existência, ou sei lá, o substituto dele a gente não sabe falar direito sobre ele, porque o próprio governo, na apresentação dessa proposta, tem sido muito pouco claro, tem sido muito nebuloso em relação ao que substituirá o programa Bolsa Família, o que nos coloca numa situação realmente muito difícil, tanto para os analistas, os que querem entender o que está acontecendo, como também para as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família e aquelas que estão na lista também de espera. Professor, o senhor falava agora há pouco sobre as dificuldades que nós temos vivenciado, e elas são visíveis nas ruas, nos supermercados. Agora eu lhe pergunto, qual o cenário que o senhor vislumbra se nós tivéssemos uma interrupção do Bolsa Família ou de um programa social como esse? Então, a sociedade brasileira, ela é marcada historicamente, né, desde há muito tempo, há séculos, a gente é marcado por um grande nível de concentração de renda. Então, nós somos uma sociedade na qual a pobreza, ela atinge a grande maioria da nossa população e os níveis de concentração de renda realmente são muito altos. Então, o próprio programa Bolsa Família, se a gente pensar em termos macrosociais, ele tem um alcance muito limitado em termos de distribuição de renda, se a gente pensar o país, se a gente pensar a nação. E nesse momento, imaginemos que colocar em risco um programa que tem uma história, que já tem uma plausibilidade, ou seja, ele é um programa aceito, que ele é respeitado internacionalmente, ele é reconhecido nacionalmente, ele é experimentado pelas pessoas que antes tinham que pedir esmola ou então entrarem com vergonha nos supermercados. De repente, com o programa Bolsa Família, eles passam a ter um cartão que fez com que os indivíduos receptores desse programa, eles ganhassem dignidade, eles fossem respeitados pelas pessoas. Então a gente tem também uma característica desse programa, são justamente os condicionantes, né, os parâmetros condicionantes que se relacionam com o desempenho na educação e também na saúde. Então é um programa que foi pensado como uma síntese de vários programas que já existiam nos governos, principalmente no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Já haviam programas sociais como o Vale Gás, o Bolsa Escola. Então o Bolsa Família é como se fosse uma síntese que aconteceu com uma concentração de várias iniciativas que historicamente já estavam delineadas e sendo praticadas no país. Diferente do que a gente está observando agora com esse Auxílio Brasil, é como se fosse construir uma política pública a partir da atitude de terra arrasada. É como se nada tivesse acontecido antes e agora esse governo, estrategicamente, já no último... Posso entender melhor se me acostumar. O Jair Bolsonaro, eles surgem com essa ideia de substituição de um programa que tem substância, que tem consistência, que já demonstrou as suas vantagens sobejamente, né, que tem sido reconhecido pela sociedade, pelos economistas, internacionalmente, e agora a gente é como se estivesse dando um salto no escuro, porque o próprio governo ele não é capaz de delinear de modo claro, de modo transparente, quais são as linhas desse novo programa. Então isso cria uma dificuldade, uma tensão muito grande. E eu acho que serve e deve servir para a gente pensar a respeito disso que é a própria constituição de políticas públicas no Brasil, que agora nesse governo é como se ficasse muito evidente que é como se eles quisessem fazer uma coisa que quer parecer ser muito diferente, só que eles não sabem direito como e em que medida essas diferenças serão delineadas. Então a gente está vivendo um momento muito crítico. Vamos lá, eu vou trazer aqui, Tibério e professor Lemuel, o seguinte: o governo divulgou algumas informações sobre o núcleo básico desse programa, né?
A grande questão é que o governo já mudou, inclusive, valores, então não dá para confiar muito. O que foi divulgado e que tem se registrado é que esse novo programa tem o benefício da primeira infância para famílias com crianças de até 3 anos de incompletos. O benefício deverá ser pago por criança nessa faixa etária e o limite será de 5 benefícios por família. Tem também um benefício de composição familiar para famílias que tenham gestantes ou pessoas de 3 a 21 anos de idade. Atualmente, o Bolsa Família limita o benefício aos jovens de até 17 anos. E tem um outro núcleo, benefício de superação da extrema pobreza. Esse benefício entra em cena quando, após computadas as linhas anteriores que eu falei, a renda mensal per capita da família ainda estiver abaixo da linha de extrema pobreza. Neste caso, diz o governo, não haverá limitação relacionada ao número de integrantes do núcleo familiar. E aí tem outros pontos do programa que diz o seguinte, que é possível ter o Auxílio Esporte Escolar, o Bolsa Iniciação Científica Júnior, o Auxílio Criança Cidadã, o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, o Benefício Compensatório de Transição. Ok, no papel você tem as linhas lindas, mas eu queria deixar claro, primeiro, para o nosso ouvinte, que não tem recurso ainda, né? Não está fechado o Não recurso. está fechado o recurso, porque está se discutindo na Câmara a PEC dos precatórios, que é a tentativa, um condicionante que o governo usou para dizer que vai liberar o recurso para o Auxílio Brasil. Mas eu não vou nem entrar nessa questão do orçamento agora, porque eu queria perguntar a Tibério o seguinte: eu ouvi de um analista que falava um pouco sobre essas linhas, né? Sobre esse perfil do programa, e ele disse assim: o grande problema é que tem muito penduricalho e ninguém sabe se vai funcionar. A impressão é essa mesmo, Tibério? Exatamente, a impressão é essa. E você veja, Laerte, tem todas essas diretrizes aí, essas linhas para condicionar ao valor, né, final da transferência de renda, né? E estabelecer essa questão dos critérios, mas nós estamos a menos de um mês do próximo pagamento e a gente não tem nem fonte de recurso, nem um cálculo definido em relação a isso. O governo federal vem propagando que vai a partir do dia 17 de novembro. Eu não sei essa matemática deles. E já se considera a possibilidade, com a demora da PEC dos precatórios na votação, de prorrogar o auxílio emergencial para contemplar esse público enquanto se resolve essa questão do Auxílio Brasil. Enfim, é algo extremamente complicado. Você veja, colocar auxílio do esporte escolar dentro de um programa como esse de transferência de renda, que tem um objetivo principal, naturalmente, de combater a pobreza e a extrema pobreza e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas garantam a frequência escolar das crianças e dos adolescentes nas escolas. E aí você inclui auxílio de iniciação científica, enfim, vira um amontoado de coisas para virar peça de marketing, mas, ao mesmo tempo, a gente... Pelo menos eu entendo, pela experiência que a gente adquiriu ao longo desse tempo na gestão pública e pelo sucesso que eu posso dizer que foi o Bolsa Família há 18 anos, a gente entende que isso não vai funcionar dessa maneira, entendeu? É muito mais para dar um verniz do que necessariamente para dar uma efetividade à política pública. E mais, se ela nasce, Laerte, sem uma articulação entre estados e municípios, ela na verdade já nasce fragilizada. Porque nós temos instâncias para pactuação. Vocês têm noticiado aí, em relação à questão da vacinação, várias reuniões da CIB, que é exatamente a instância estadual aqui que reúne o gestor estadual e os gestores municipais para pactuar as ações da saúde. Assim como tem a CIB na saúde, tem aqui na assistência no âmbito estadual e tem a CIT, que envolve os três poderes: governo federal, estados e municípios. Não teve um diálogo para pactuar o Auxílio Brasil na CIT. Aí como é que você constrói uma política que quem vai viver ela no dia a dia é o território, é o município, é o estado, e não dialoga com quem está fazendo a gestão? E também levaria um tempo para construir esses cadastros, né, com todos esses perfis. Com todas essas nuances, e esses não ter um risco critérios. De duplicidade, inclusive. Exatamente. É muito complicado. Como é que você vai construir um cadastro sólido, inclusive porque o CadÚnico único nem está pronto para receber todas essas informações. Então você vai ter que mexer na base de dados. Já se falou, Laerte, até, e quem falou foram altos postos do governo federal, em transformar o CadÚnico num preenchimento por aplicativo. E quem é que tem celular? Nem tem celular. E hoje existem setores do cadastro único na prefeitura, porque não é só para encher, é validar a informação, entendeu? Você precisa validar, né, a informação. A família vai lá presencialmente, não é para gastar energia de se deslocar de casa e ir para lá, não. Porque a validação da informação torna o ato juridicamente legal e o programa cada vez mais consistente.
Pois é isso. A gente tem uma fragilidade na questão estrutural, e aí eu queria deixar bem claro para todos os ouvintes de todos os vieses ideológicos e todos os lados, que a gente, na verdade, queria muito estar falando aqui e explicando didaticamente como que iria funcionar o programa Auxílio Brasil. Porém, infelizmente, a gente está precisando dizer o seguinte, que o Auxílio Brasil ainda não tem um perfil aplicável, de aplicabilidade, de operacionalização, porque não é uma questão somente de anunciar o programa, é de saber como ele, na prática, vai ser aplicado por estados e municípios, por mais de 5 mil municípios brasileiros, 223 municípios paraibanos, e a gente ainda não sabe. Eu passo a bola para João, que ele deve estar se coçando aí para perguntar ao professor. Na verdade, Laerte, eu vou pegar o gancho, aproveitar o gancho aí dessa questão da base de dados que Tibério falava agora há pouco, né? A gente tem visto aqui na Paraíba alguns casos de desvios no programa ao longo desses últimos anos. Lembro agora de cabeça do caso de Sapé, lá em Coremas também, e parece que alguns empresários, servidores públicos foram identificados recentemente pela CGU fazendo parte desses cadastros. Aí eu pergunto, Tibério, se você tem acompanhado a gestão mais de perto, é difícil fiscalizar o Bolsa Família, esse tipo de programa social? Quem é que tem falhado nesse processo? João Paulo, em primeiro lugar, eu acho que, na verdade, acaba que essas falhas se sobrepõem ao todo do programa. Infelizmente, com todo respeito a vocês, muitas vezes setores da mídia tendem a dar muito mais vazão a uma notícia negativa do que as várias notícias positivas que o programa tem. Honestamente, se você somar a quantidade de beneficiários aqui na Paraíba, pego numa situação como essa, não passa de 1%. 1% para um programa que atende 523 mil famílias aqui na Paraíba não é nada. Naturalmente, uma margem de erro, porque a gente está lidando com pessoas e existe corrupção, existe desvio de conduta em prefeituras, em espaços públicos. Isso é natural. Alguém que vai lá e valida o cadastro de uma pessoa que não tem exatamente o perfil para estar no programa. Isso acontece. Mas eu acho que se a gente não olhar para esse micro, né, para casos pontuais, que a gente conta nos dedos, inclusive, de algumas falhas que houveram no programa por má conduta de pessoas que operacionalizam o sistema, se a gente não olhar para isso daí, a gente vai ver que a grandiosidade do programa supera tudo isso. A gestão é difícil, mas ao longo de 18 anos ela foi muito bem sucedida. Eu computo essas falhas a problemas muito localizados. Não é um problema estrutural. Se a gente tivesse 50% da nossa base de dados comprometida, aí a gente podia dizer, é um problema estrutural, precisa zerar tudo e recomeçar do zero. Mas com situações tão localizadas, eu acho que isso é muita miudeza para uma imensidão tão grande e resultados tão positivos que aconteceram durante esses 18 anos de história do programa Bolsa Família. E a gente não tem também a confirmação de que o novo auxílio, o Auxílio Brasil, vai conseguir evitar esse tipo de Pelo contrário, problema. frágil do jeito que ele está se apresentando, Exatamente. Talvez tenha até mais possibilidade. Imagine, se você tira a validação do cadastro único das prefeituras e faz isso só por aplicativo, vocês viram a quantidade de gente, isso é muito maior do que o Bolsa Família, que recebeu auxílio emergencial indevidamente pela lista da CGU. Porque era lá pelo fácil, aplicativo. Exatamente. Porque, gente, a política de assistência ela não nasceu do nada, ela tem uma história de construção que resultou na lei do Sistema Único de Assistência Social. E o sistema tem porta de entrada, tem monitoramento, tem tudo. Cada prefeitura tem um CRAS, cada prefeitura tem um setor de CadÚnico, cada prefeitura tem um setor para o Bolsa Família para fazer o monitoramento. Isso não é só papel, não. Isso é a realidade, é a execução do programa. Imagina se você troca isso por um aplicativo. Aí é que a chance de aumentar denúncias, de aumentar desvios de conduta e de malversação do programa, aí é que vão aumentar. Eu acho que vão se multiplicar, né? Provável. Eu queria aproveitar, a gente está avançando aqui nessa discussão a respeito das falhas, dos problemas e desse jogar para a galera, né, que aconteceu com o anúncio do Auxílio Brasil. Eu queria perguntar ao professor Lemuel Guerra se ele acredita que, no fim das contas, é uma medida eleitoreira do presidente Jair Bolsonaro, já que ano que vem ele pretende ir para a disputa, né, a reeleição. Eu tenho a impressão que o próprio manuseio, ou seja, a utilização desde o anúncio de que o programa Bolsa Família iria acabar e ser substituído por um novo programa,
a gente já começou a ver que havia uma falta de clareza, não digamos assim, não acidental. Sobre isso que a gente está falando aqui, que é justamente a falta de... a gente não sabe direito como é que esse Auxílio Brasil funcionaria. Eu diria que essa falta de clareza da própria proposta, ela tem uma funcionalidade. Não é à toa que, por exemplo, a gente tem um anúncio para começar o programa Auxílio Brasil para uma determinada data, e depois, quando chega na data, o governo anuncia que não será naquela data, será no mês seguinte. Então a gente não sabe direito quando é que isso vai começar. Então a gente está nesse momento da discussão da PEC dos precatórios, né? Que é, na verdade, uma licença para que o governo atual ele faça uso do dinheiro público sem quase nenhuma restrição. Então o próprio programa Auxílio Brasil tem sido quase que uma moeda de troca, utilizada pelo próprio presidente, como também pelo ministro da Economia, que dependendo da resposta, por exemplo, do mercado ao que ele tem anunciado em relação a esse programa, ele vai mudando, ele vai transformando a proposta, às vezes mexe, por exemplo, no valor do auxílio. Antes era 600, agora baixou para 400. Aí agora entram todas essas linhas que foram mencionadas aqui, desde as relacionadas com segurança alimentar até as relacionadas com iniciação científica, por exemplo, que é uma coisa que a gente fica pensando, como é que isso tudo vai ser operacionalizado, né? E outro dado que eu acho muito importante pensar é o contexto no qual esse programa está nascendo. Então, diferentemente do que Tibério falou, que o programa Bolsa Família é como se fosse um desdobramento de uma história que foi sendo forjada desde o último mandato do Fernando Henrique Cardoso, de tentativa de intervenção ou de incidir sobre a estrutura de distribuição de renda no país. Então o programa Bolsa Família sintetiza uma série de esforços. A gente tem, ao contrário, nesse cenário, a gente tem como se fosse um fenômeno isolado. Esse governo, há 3 anos, nunca apresentou nenhuma proposta realmente substancial nessa direção de intervenção, de incidência sobre a distribuição de renda, sobre os problemas sociais gravíssimos que o nosso país aponta. Agora, nesse último, já indo para o último ano do mandato, aí aparece essa proposta do Auxílio Brasil, o que realmente faz com que a gente tenha a impressão de que muito mais ao invés de ser, na verdade, uma política pública, uma ação governamental planejada e com consistência, ela se refere muito mais a uma estratégia eleitoreira. Então essa pergunta ela é muito forte, porque é como se o que está acontecendo nos apontasse para isso. Professor, e só para complementar, acho que, e para deixar uma impressão, uma avaliação minha, o que me deixa mais perplexo é o seguinte, é que essa leitura que o senhor faz é correta, na minha avaliação também. Agora, além disso, nós temos a falta de planejamento por parte do governo, até mesmo de executar essa política eleitoreira, porque não à toa nós estamos assistindo a tentativa de aprovação da PEC dos precatórios, que é justamente esse fura-teto de gastos por parte do governo federal. Então, mesmo sabendo que é visível essa estratégia do ponto de vista eleitoral da gestão no último ano de mandato, houve uma falha gravíssima aí de planejamento também por parte do governo, porque ele não foi capaz sequer de incluir no orçamento da União um programa dessa natureza. Então, agora, diante dessa incapacidade de inclusão desse programa, se faz essa manobra para furar o teto dos gastos. Laerte. Vamos lá, só para deixar claro, a PEC dos precatórios está sendo discutida na Câmara, é uma tentativa do governo adiar pagamentos de precatórios para liberar recursos para pagar o auxílio emergencial, ou auxílio Brasil, perdão, 44 bilhões de reais, segundo o governo. E aí outra informação importante... São tantos nomes, né, Laerte, que a gente não sabe nem direito como chamar. Isso. Na verdade, eu estava fazendo uma pesquisa, professor. Esse Auxílio Brasil já foi chamado de Renda Brasil, Auxílio Cidadã, Renda Cidadã e agora Auxílio Brasil. Então, para ver a confusão. Outra confusão que eu preciso deixar clara, até para o nosso ouvinte, é o seguinte.
quando foi anunciado pelo ministro João Roma, seria R$ 400 a partir de novembro até dezembro do ano que vem. Não conseguiram aprovar a PEC, não tem orçamento, empurraram os 400 para dezembro e ficou para esse mês, pelo menos a promessa, de um aumento de 17,8% sobre o valor atual médio. Também havia uma promessa de acabar com a fila. Essa fila de 78 mil, por exemplo, aqui na Paraíba, seria finalizada agora em novembro. Como não tem recurso, passou para dezembro, mas também não há garantias absolutamente nenhuma disso. E eu explico esse movimento para deixar claro o seguinte: quem hoje vai receber do Bolsa Família receberá, segundo o governo, nesse primeiro momento, 17,8% em novembro. Em dezembro vai receber os 400. Ninguém sabe também se isso pode ocorrer, eu duvido, por conta dos movimentos em Brasília e da resistência. E caso não consiga se aprovar a PEC dos precatórios, você vai ter uma tentativa de estender o auxílio emergencial para tentar compensar e as pessoas não ficarem sem dinheiro. Faço essa explanação para perguntar e fazer uma última pergunta, porque nosso tempo já estourou. Tibério, eu queria fazer uma última pergunta, que é o seguinte: não dá para ficar dependendo dessa incerteza. E o que os paraibanos, o povo paraibano pobre e de extrema pobreza, tem como retaguarda, caso as coisas não deem certo como parece, né? O Estado tem programas que auxiliam de alguma forma essas pessoas? Na verdade, o Estado tem e já o está fazendo, né? Mas, sendo bem honesto, também não adianta a gente trabalhar com uma realidade que não é a que a gente vive. Não dá para estados e municípios assumirem a incerteza desses programas. Isso eu estou falando... Não estou falando em nome do governador João Azevedo, não. Isso é uma realidade geral. Prática, Nenhum né? estado tem condições, o estado da Paraíba não tem condições de assumir 523 mil beneficiários do Bolsa Família com recursos próprios do estado. E digo mais, Laer. Eu falo de medidas... medidas emergenciais, né? E eu diria, até de certa maneira, paliativas. Isso a gente já vem executando. As emergenciais, distribuição de cestas básicas, produto da agricultura familiar, entre outras. Medidas que eram emergenciais se tornaram permanentes, como o programa Tá na Mesa, 83 cidades do estado, 25.100 refeições diárias, 552 mil refeições mensais, mais 10 restaurantes populares, enfim, isso a gente está fazendo. Mas não dá pra gente... Isso dá uma certa... ameniza um pouco a situação. Mas a demanda por transferência de renda é real e não dá para os estados assumirem. Então, é claro que continua a necessidade de que gestores, gestoras, agentes públicos e políticos, população em geral, cobre do governo federal. Parlamento Porque também não dá para cada furo do governo federal os governos estaduais irem demandando ainda mais do seu orçamento, que já é apertado, para cobrir algo que é de responsabilidade. A Política Nacional de Transferência de Renda, que antes era o programa Bolsa Família bem estruturado, como nós falamos, e agora está passando para esse Frankenstein extremamente atabalhoado, que é o Auxílio Brasil, não dá para os estados assumirem. Isso precisa ficar muito transparente para não haver dúvida em relação a isso. Mas, dentro das possibilidades do Estado, o Estado está para garantir a proteção social dessas pessoas da maneira que os limites orçamentários permitirem. E é essa explicação que eu estava pedindo, Tibério, porque me parece que essa é a grande preocupação dos gestores e de alguns parlamentares, inclusive. Né? E a gente tem que ser honesto, 76% da receita produzida no país fica no governo federal, né? O Pacto Federativo não foi revisto. Fica 24% para estados e municípios. Não tem como os estados assumirem um orçamento como esse. Isso é a realidade, né? Professor Lemuel, a palavra final é do senhor. Para a gente finalizar, eu já queria agradecer pela participação aqui no nosso podcast. Eu queria agradecer também a chance de participar desse momento e eu queria fazer um comentário. Essa incerteza que foi aqui mencionada em vários momentos do podcast, ela deve ser entendida não como um dado acidental desse momento e desse programa e desse governo. Em momentos de incerteza, nós ficamos muito mais frágeis enquanto população e enquanto outras instâncias, as estaduais e municipais, da gestão pública. Isso faz com que a gente fique mais vulnerável, inclusive ao que a gente assistirá no próximo ano, que é justamente o jogo político que está envolvido com as eleições presidenciais no Brasil. Então, essa falta de certeza, essa falta de clareza,
em relação ao novo programa, ela deve fazer com que a gente como população se indigne e seja capaz de cobrar do governo federal uma outra postura. Claro que isso vai ser muito difícil de acontecer, dado ao que a gente tem assistido nesses 3 anos de mandato do governo federal, né? Então, mas a gente precisa se mobilizar. Os beneficiários do programa Bolsa Família, os que estão na fila do programa Bolsa Família, que deverá ser extinto e substituído, por isso que a gente não sabe direito o que é, precisam se mobilizar para garantir, pelo menos, que o que foi conquistado até agora não seja perdido. Então está na mão da população, dos beneficiários, como também da sociedade civil em geral. Vamos juntos. Professor, muito obrigado, João Paulo, Angélica e Tibério aqui pela essa conversa. Acho que a gente vai precisar discutir um pouquinho mais sobre isso em outro momento, quando de fato a gente tiver um programa consolidado, porque a nossa função também é fazer com que as pessoas entendam o que o governo vai entregar para elas, né? Por enquanto a gente não tem. A gente tem questionamentos, muitas dúvidas, e a gente tem a política meio que embalando decisões incertas e inconcretas que prejudicam quem precisa comer. Isso é muito grave. A gente precisa sempre ressaltar isso. Muito obrigado, Tibério. Muito obrigado, professor. E até um próximo encontro você, hein? O podcast Papo Político está no site da CBN, no site Jornal da Paraíba e nas principais plataformas de áudio. Não esquece, favorita, curte, compartilha, para que todo mundo possa obter essa informação e conhecer mais, saber mais o que está acontecendo no nosso país com relação ao Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. Tchau!